Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nos reunimos no dia 29 de setembro. Hoje, quinta-feira, a igreja nos convida a celebrar a festa dos santos arcanjos. São Gabriel, São Rafael, São Miguel. Muitos fizeram neste contexto, o período de Quaresma, a São Miguel Arcanjo. Aqui no canal do YouTube de nossa paróquia, nós fizemos uma experiência um pouquinho diferente, a Quaresma de São Gabriel, inclusive hoje é o último dia dessa Quaresma. Mas qual é a importância então de refletirmos sobre os arcanjos? O Deus que tanto nos ama, já em sua onipotência, onipresença, está sempre conosco, também nos deixa um anjo da guarda, que é somente nosso, e nos confia também a proteção singular desses três grandes arcanjos: Gabriel, a força de Deus; Rafael, Deus cura; Miguel, quem como Deus. Amados irmãos e irmãs, é diante então desta sublime presença que a igreja nos faz questão de recordar, de vivenciar, de fazer memória, que hoje nós queremos também acolher a palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, já praticamente concluindo, por isso a palavra de Deus é para nós luz que ilumina os nossos passos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Miguel é considerado príncipe da corte celeste, expressão da onipotência de Deus. Gabriel, aquele que está diante de Deus, foi o anunciador das revelações divinas relativas ao nascimento de João Batista e de Jesus. Rafael teve a missão de acompanhar o jovem Tobias e de proporcionar ao seu pai a cura da cegueira. Inspirados pela missão desses ministros do Senhor, disponhamo-nos inteiramente ao serviço de seu reino. Esta presença amorosa de Deus em nossa vida, que possa então nos levar ao serviço do reino de Deus. Amados irmãos e irmãs,
O salmo de hoje, Salmo 137, traz como refrão: perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Deus. A liturgia de hoje nos convoca a isto, a elevar ao Deus da vida um grande louvor, um louvor que nos associa já aqui na terra, mesmo que de uma forma parcial, poderíamos assim dizer, contemplar os grandes mistérios do céu. Nós somos convidados a cantar as maravilhas do Senhor diante de toda a corte celeste. E nós vivemos isto em plenitude. Nós vivemos isto, amados irmãos e irmãs, sempre, todo dia enquanto igreja, poderíamos assim dizer, mas muito especialmente nós poderíamos trazer ao conhecimento ou a nosso entendimento todas as vezes que nos reunimos nos domingos, nas missas, nas celebrações da Santa Missa, no momento em que cantamos Santo, 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 se une as três igrejas, a igreja celeste, a igreja padecente, a igreja triunfante, poderíamos assim dizer, a padecente, e nós que estamos militando, estamos caminhando, peregrinando. Então essas três igrejas se unem num único louvor ao Deus da vida, clamando e dizendo que Ele é santo. Nós, aqueles que se encontram no purgatório e aqueles que estão nos céus, se unem neste único e belo clamor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, que nos é proposto, aparentemente parece ser um evangelho que está fora de sintonia com a liturgia, mas muito pelo contrário. É importante, amados irmãos e irmãs, entendermos que nesta vocação de Natanael, nós somos convidados a viver este mesmo prodígio, esta mesma graça, ver o céu aberto, a glória de Deus e os seus anjos em sua presença. Vamos por parte. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Então, reconhecer Natanael como um israelita de verdade, um homem sem falsidade, é perceber este discípulo, este apóstolo, melhor dizendo, que vive uma vida justa, um homem sem falsidade, um homem que vive a verdade. Natanael se questiona: mas de onde me conheces? E Jesus então usa uma expressão: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. A figueira, amados irmãos e irmãs, é um sinal então importante para Israel. É o fruto que traz então o mel, melhor dizendo. Nós vemos por meio da palavra de Deus que Deus concede a Abraão, nosso pai na fé, uma terra, ou ele promete, e depois o povo de Israel acaba conseguindo se instalar nessa terra, uma terra que corre leite e mel. Então, uma terra que corre leite e mel, nesse mel não significa simplesmente o mel de abelha, mas esses frutos doces que trazem então esta doçura às nossas vidas. Portanto, tem essa primeira característica. A figueira, ela representa então esta promessa, esta aliança de Deus para com seu povo, esta promessa de uma terra onde há fartura. Por outro lado, também a figueira representa esse sinal de uma vida em plena conformidade com Deus. Era um sinal de Israel, da Israel que traz então vida e doçura ao povo de Deus, e estar debaixo então da figueira é estar sob esta presença de Deus. Há alguns que vão dizer, de certa maneira, que então são relatos bíblicos, não é da Bíblia propriamente dita, mas que talvez nos ajude a pensar um pouco. Estar debaixo da figueira significa também estar em oração.
estar em intimidade com Deus. Certamente Natanael estava em um momento de profunda oração com o Senhor, confiando a Ele a sua vida, todo o seu coração. E por que não dizer que esta oração de Natanael era uma oração de súplica? Diante daquilo que vinha vivendo, ele suplica a Deus. Quantas vezes também nós, em nossa vivência, não suplicamos ao Senhor um sinal, uma palavra? Assim também se deu na vida de Natanael. Quando então Jesus fala que conhece, Natanael pergunta de onde ele conhece, então Jesus fala: olha, quando você estava debaixo da figueira eu te vi. Bom, o único que estava vendo Natanael debaixo da figueira, e ele tinha consciência disso, além de Filipe que foi o chamar, era o próprio Deus, porque ele reconhece que Deus se faz presente em sua vida. Quando Jesus afirma isto: eu te vi, eu compreendo o que pedes, eu sei das suas aflições, daquilo que necessita. Então Natanael diz: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, porque somente Deus sabia, somente Deus tinha consciência do meu coração. Portanto, é Filho de Deus, és o Rei de Israel, o Messias, aquele que havia de vir. Jesus então diz assim: nossa, então o conhecimento, o fato de eu dizer que te conheço intimamente, isso te deixou perplexo? Natanael, e se eu te disser que verás algo ainda maior? O céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Esta imagem do céu aberto, amados irmãos e irmãs, é de fato a comunhão, a participação no projeto do Deus da vida para conosco. Jesus convida Natanael a viver esse projeto, Jesus convida cada um de nós a viver este projeto. Portanto, hoje, nesta festa dos Santos Arcanjos, nós também somos convidados a abrir o nosso coração ao projeto de Deus. E abrindo, portanto, o coração a este projeto, compreender que nunca estamos sós. E hoje, na festa dos Santos Arcanjos, perceber que Deus se faz presente, como fizera São Gabriel na vida de São Zacarias, da Virgem Maria, de São José. Deus cura a cada um de nós em nossas enfermidades, seja do pecado, seja de tantas outras enfermidades. Este anjo companheiro que se encaminha junto a nós, São Rafael, Deus cura, e Deus luta por nós. Deus luta em favor a cada um de nós. São Miguel, quem como Deus? Amados irmãos e irmãs, possamos na festa dos Santos Arcanjos abrir ainda mais o nosso coração e não só buscar São Miguel como anjo protetor ou anjo que é capaz de extirpar as presenças do mal de nossa vida, mas contemplar nos arcanjos de Deus a própria presença de Deus em nossa história. Não buscar aquilo que Deus pode realizar em nossa vida, mas buscar Deus mesmo, porque Ele é a razão da nossa vida, a razão de nossa história. Por isso, todas as vezes que rezarmos e pedirmos em favor da Igreja pelos seus anjos de Deus, possamos de fato compreender a presença de Deus. E aquela belíssima oração de São Miguel Arcanjo possa ecoar constantemente em nossa vida, em nosso coração, em nosso viver. Então, só o início dela, depois você procure melhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, sede o nosso refúgio contra as ciladas do demônio. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos estar na presença daquele que tanto nos ama e que os anjos de Deus proteja-nos em todos os nossos caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.